mas existe águia dourada. E Deus me deu um sonho, sabe? E o Espírito do sonhava. Eu vi a águia pronta para o voo. E o Senhor falava: este é você. Você é a águia preparada para o voo. Então ele tem que estar sempre pronto, sempre pronto. Porque a águia assim, ela não fica voando direto, ela fica sempre pronta. Na hora que precisa buscar o que ela tem necessidade, ela bate o voo. E o que nos faz voar é a fé. O que nos faz andar em direção ao que precisamos, ou até mesmo andar em direção a Deus, é a nossa fé. Não tem nada que se aproxime de Deus a não ser a nossa fé, pelo sangue de Jesus. E não tem nada que Deus não faça a não ser através da sua fé. É crer. E uma fé viva. Eu falo que a fé é viva quando ela se move. A fé é viva quando ela tem uma visão. Quando a visão da fé, a pessoa tem visão da fé, não só fé, mas ela tem visão da fé. Eu chamo assim, visão da fé, porque é quando o Espírito gera dentro dela. Há um encontro da palavra e da revelação do Espírito. E quando esse encontro da palavra e da revelação do Espírito encontra o espírito do homem pronto, atento para o que Deus quer falar, onde as suas emoções estão de lado, então ele move a fé. Ali a fé se movimenta e nada vos é impossível. Esse encontro do Espírito, da palavra e do Espírito do homem, quando ele está pronto, alinhado com a palavra de Deus, não há nada que impeça. Quando a fé se move, a visão da fé que é gerada nesse alinhamento, ao se movimentar, nada pode impedir, nada, nem o tempo, nem as pessoas, nem a falta de dinheiro, nada impede, porque Deus não depende das circunstâncias para fazer o que Ele quer. Ele não depende, Ele não é igual a nós, que depende de circunstâncias. Depende de ter algo para fazer acontecer. E Ele não depende, Ele simplesmente ordena e as coisas se fazem. Foi assim que Ele te fez, foi assim que Ele me fez, foi assim que Ele fez todo o universo. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de pedir a você para abrir na palavra. Propósito do ano 2026. Atos 2, versículo 15. Na guerra por tua gloriosa, fala conosco a tua palavra, Pai. Revela aos teus pequeninos e nos ajude a andar na direção certa. Senhor, tu és a força que eu preciso para viver. Em ti está a minha fé, a minha esperança, e as portas se abrem e eu passo por ela. Jesus, tu és a porta, faz-nos andar em tua direção, faz-nos passar de dia e de noite, entrar e sair na tua presença. Bendito é o Senhor, aleluia, bendito é o Senhor. Então diz assim, Atos capítulo 2, versículo 15. Essas pessoas estão bêbadas, vieram do ano novo, para os bêbados. Foi o que eles pensaram quando eles, aqui em Atos. Como vocês estão pensando? Pois são apenas 9 horas da manhã. E essas pessoas não estão bêbadas, ele disse. São apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Então, alguém pensou, essas pessoas estão bêbadas, porque estavam falando uma língua estranha e meio cambaleando. Deu a impressão, hein? Mas ele disse, não estão bêbadas não. Mas se confirmou o que disse o profeta Joel. Aí no versículo 17 ele disse, e é isto que vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei o meu espírito
sobre toda a pessoa, todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Versículo 18. Sim, eu derramarei visões, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Versículo 18. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Eu derramarei, versículo 17, o meu espírito sobre todas as pessoas. Versículo 18 de novo. Sim, eu derramarei o meu espírito. Essa é a palavra de Deus para 2018, 2026, 2026. É versículo 18, mas é 2026. Mas eu já recebi o Espírito. Mas o Senhor disse bem baixinho: eu vou derramar uma porção dobrada do meu Espírito a todos que me buscarem, de todo o meu coração, de todo o coração. Eu vou derramar uma unção nova sobre a igreja, porque é uma fase muito difícil que a igreja vai passar. A igreja, digo, o corpo de Cristo, cada vez mais se organizam, se rejeitam e se perseguem, principalmente aqueles que falam das boas novas de Cristo. Não sei se você já percebeu, está se aumentando a perseguição, muitas coisas estão se movimentando, e tudo indica que está caminhando para um momento apocalíptico. Vou dizer o início das tribulações, o meio, o fim, não sei. Só sei que é característico do que Jesus disse que nos finais dos tempos aconteceria. E uma delas seria essas coisas de perseguições, de guerra, de mudança, de confusão de valores, de situações difíceis, de miséria tomando conta do mundo. E uma delas seria no mundo religioso, a confusão entre a verdade e a mentira sobre o que é certo e o que é errado, já parar, enganar. Então o mover que está sobre a terra hoje é muito grande, contrário a Cristo. Então já é o momento dos anticristos estar vindo sobre a terra. Não é o Lúcifer que virá, tal como alguns ficam esperando aí. Os anticristos já estão atuando, irmãos. Já estão lutando contra o Evangelho, já estão lutando contra aqueles que pregam as boas novas, em que Jesus pode curar, libertar e salvar a vida deles, das pessoas. E isso está custando a vida de muitos, em muitos lugares do mundo, está custando a vida. Você, como brasileiro, tem um privilégio, eu tenho um privilégio de ter certas liberdades, de poder virar para o meu vizinho e dizer: Jesus me libertou, Jesus me curou, Jesus pode te curar também, Jesus pode abrir os seus caminhos, Ele mudou a história da minha família, Ele pode mudar a sua. Mas tem lugares que você não ouse nem sequer pronunciar algo que fale sobre a Bíblia, que você já é perseguido, preso e até mesmo morto por isso. Então já estão os sinais de que os anticristos já estão aí à porta, já estão atuantes. Mas no outro lado da moeda, Deus diz: eles se organizaram e se levantaram, mas sobre a minha igreja também derramarei a porção dobrada do Espírito, e eles serão fortalecidos de tal forma que poder nenhum prosperará contra ele, nenhuma ferramenta preparada contra a igreja de Cristo vai prosperar, mas sobre aqueles que se posicionarem na presença de Deus, buscarem ao Senhor e se encher do Espírito. As pessoas querem beber água sem abrir a boca, as pessoas querem se encher do Espírito sem abrir a boca, sem orar, sem buscar a Deus. Você não precisa de grandes momentos de oração, você precisa apenas estar em comunhão diariamente. Eu estou no carro, nas oportunidades que eu vou ter de fazer alguma coisa, glorifico a Deus. Eu lembro do meu Senhor e digo: Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és lindo. Eu oro por coisas que o Espírito me lembra às vezes.
Você não precisa estar de joelho apenas num quarto, 1 a 2, 3 horas orando, para dizer que vai ser cheio do Espírito. Você precisa diariamente manter comunhão, falar com Deus, de dia, de tarde, de noite, falar com Deus, buscar essa presença do Espírito e dizer: Espírito, enche a minha vida. Espírito, faça-me forte, faça-me sábio, me dê discernimento cada vez mais do que eu tenho que fazer. O que queres que eu faça? Como você quer que eu haja? Para que eu possa cumprir a vontade de Deus, eu possa andar conforme o reino de Deus quer que eu ande, o governo de Deus quer que eu ande. O mundo, ele disse aqui, ele sempre olha para os cristãos e para as coisas de Deus como inimigos mesmo. Eles veem como bêbados, como pessoas ignorantes, como pessoas que não sabem nada. Eles são muito arcaicos, muito ultrapassados. Mas não abra mão desse evangelho, porque esse evangelho tem uma promessa, e uma promessa não é de vida sobre a terra, é de vida eterna. Ainda que morra, viverá, como Jesus disse, é porque começa na terra, e ainda que passe por esta morte, que o corpo vai passar, terá a vida eterna. Você não vai ser lançado na morte, você vai ser lançado na vida, junto a Deus, para viver vida, porque em Deus é vida, e nas trevas é morte, mas em Deus é vida, e você vai ser lançado para a vida. Por isso que ele diz que é abundante, porque vai transpassar esse momento da nossa vida. Então não abra mão. Podem chamar o que for, você de bêbado, de ignorante, você de ultrapassado, não tenha vergonha de dizer: eu sou cristão. Ainda que te persigam, ainda que venham te perseguir, ainda que venham falar mal de você, te rejeitar, não negue a sua identidade. Se você é de Cristo, você é cristão. Cristão é seguidor de Cristo, não é uma religião, ser evangélico ou deixar de ser. Está além disso, é daqueles que têm um pacto, uma aliança com Cristo, para pregar, anunciar o que Ele fez, para que o perdão alcançasse aquelas almas, para que ela pudesse ser incluída no reino de Deus, estar junto a Deus, e ser curada, ser restaurada, ser redimida, ser restaurada pelo poder do Espírito Santo. Mas o mundo é o nosso inimigo, e ele vai se levantar, e nós vamos sofrer perseguições, porque Jesus disse: vocês não são melhor do que eu estive no mundo e me perseguiram, e ninguém é maior, nenhum aluno é maior que o seu professor. Vai sofrer perseguições sim, e as pessoas vão rejeitar você por dizer que é seguidor de Cristo. Você tem uma marca da promessa, o sangue de Jesus, e esta marca as pessoas vão te rejeitar por isso, mas você tem que permanecer firme. Eles vão tentar te impedir, te paralisar, mas permaneça firme, não abra mão, porque Deus não vai te abandonar. Ele deu uma promessa: de um lado o mundo te rejeita, de um lado o mundo te persegue, mas Jesus disse: eu não vos deixarei sozinhos, vocês não estão só nesta batalha. Ele disse: enviarei o meu Espírito, o Consolador, para ajudar vocês. Por isso ele disse por 2 vezes em Atos, dizendo: derramarei o meu Espírito sobre as pessoas que creem, e sobre aqueles que creem darei dons espirituais, para que eles possam manifestar o poder do Espírito, e o mundo possa ser impactado por uma igreja viva, não uma igreja de concreto, mas uma igreja viva, porque você é a igreja da igreja, você é a igreja viva do Senhor, e é você que vai impactar o mundo com o seu posicionamento, firme na sua identidade do que você é. Não abra mão, porque o Senhor diz: eu derramarei o meu Espírito sobre aqueles que permanecerem firmes na sua posição, orando, se enchendo da presença do Espírito, louvando de dia e de noite, orando de dia e de noite, buscando a presença de Deus. Ele diz: eu encherei a vida de cada um desses pequeninos do meu Espírito. E este ano, quem buscar a Deus em consagração mesmo, vai receber unção poderosa de Deus. Deus vai mover coisas maravilhosas a nosso favor.
porque foi essas palavras que Ele deu para mim, que Ele me deu como revelação sobre o ano 2026. Ele diz que a promessa de Deus não virá só encher você do Espírito Santo, mas também encherá a sua casa, os seus filhos, suas filhas, seus irmãos, seus parentes. Ele diz que o meu poder, domingo passado eu preguei sobre Zaqueu, e o Senhor disse: a salvação chegou à tua casa, já faz parte ali da administração de 2026, estou dizendo, a salvação chegou em tua casa e chegará em tua casa. A unção que está em você e que se mover em você, vai se mover sobre a tua casa também, mas você tem que estar cheio do Espírito. Você precisa beber desta água e se encher, e só se enche orando, só se enche lendo a Bíblia, só se enche louvando a Deus, e não é só no domingo à noite na igreja, mas é no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. Não dá para fazer, faz de manhã, faz à noite, pega 2 louvores, como eu, a pastora Rita temos feito, pega 2 louvores de manhã, e louva, escuta ele no celular e canta junto, e depois pega uma palavra e lê, seja o que for que o Espírito colocar a direção, leia a palavra, e depois olha: Senhor, obrigado. Você gasta 10 minutos nisso, eu garanto para você, e ainda dá tempo ainda de fazer a Santa Ceia, ainda a gente celebra a vida com Cristo, e tem sido uma fortaleza, porque o diabo não encontra espaço, a gente já começa logo de manhã brindando a vida que temos em Cristo. Então nossa mente está cercada por uma unção, um mover do Espírito, que quando a gente tenta cambalear, que a gente fica meio desatento, ele vem descuidado. Não pense assim, não faça isso, vá por aqui, decida isso dessa forma. Ele começa a mover, porque logo pela manhã nós já buscamos celebrar a Deus, buscamos a presença do Espírito Santo, e isso é muito importante. Busque ao Senhor, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, mas tenha o tempo do Senhor ativo, em movimento na sua vida. Não deixe para depois. E essa unção que estará sobre o seu mover, sobre você se movendo, é o poder do Espírito te capacitando e que vai alcançar a tua casa. Não é as tuas palavras falando com o teu filho: você tem que sair, você vai para o inferno, você não sei o quê. Não. É o seu testemunho de vida e a sua presença, as suas palavras, e só a sua presença naquele lugar, com a presença de Deus em você, vai mover o coração daquela pessoa, e ela vai começar a se acalmar, e ela vai começar a querer saber coisas de Deus, e você vai ter oportunidade para falar das coisas de Deus de uma forma tranquila, sem guerra, sem acusações contra outra pessoa na sua família. O Espírito quer mover, a começar de você, é que as águas vão se mover sobre a tua casa. As águas virão e converterão os corações dos filhos ao Senhor, e eles serão a bênção deles, eles anunciarão o Evangelho, porque você vai passar, mas os teus filhos, mediante o mover do Espírito em tua vida, receberão esta unção, e vai dar continuidade ao anúncio do Evangelho de Cristo. E a bênção que está sobre você virá sobre eles também, e dará continuidade sobre eles. Mas se encha da presença do Espírito, se encha do poder do Espírito Santo, para que eles possam também ser tocados pelo Espírito na sua casa, aonde quer que seja, no seu trabalho. Depende da sua condição, a botija tem que estar cheia. Não adianta querer oferecer água para as pessoas com a jarra seca, com pouca água. Você põe um pouquinho, as pessoas falam: essa gota de água não é suficiente. Se encha, para quando vir a oportunidade de falar de Jesus, você possa virar a jarra que é a sua vida e derramar o que Deus colocou dentro, e as pessoas olharem e verem como Cristo está vivo, e verem você a luz, o brilho de Deus, do amor de Deus, e dizer como eu ouvi: maravilhoso é dizer, parece que Deus me ouve. Para quem não acreditava em Deus, dizer, parece que Deus está me ouvindo. E você dizer, Ele não parece, Ele está te ouvindo. Mas para quem há uns meses eu estava conversando, nem sequer orar, e nem sequer crer nas coisas que Deus cria, e dizer assim: estou orando,
e parece que Ele me ouve porque Ele está me pegando. É o mover do Espírito, irmão, que nós vamos calmamente andando, vamos calmamente fazendo aquilo que Ele espera que façamos, seja no trabalho, seja em casa, na família, seja onde for, e as águas vão se movendo lentamente, e vão dando forma, e vão tocando nas pessoas que amamos, e vai convertendo, e vai convencendo do pecado, e vai trazendo novos pensamentos até aquela pessoa. Isso por causa do Espírito que está em você, que vai jorrando sobre aquela pessoa. Jesus disse: águas vivas daquele que crê jorrarão de ti. É a palavra de Deus. Aleluia. Nanabacou declarou de mim. Então ele diz que seremos cheios do Espírito, e a igreja vai receber dons. Você é a igreja, eu sou a igreja. Dons espirituais, diversidades de língua. Falarão em línguas aqueles que buscarem esse ano. Vai ser um ano de maior batismo com o Espírito Santo, de dons se manifestar, de falar línguas. É o momento desse ano de quem não fala em línguas, quem não recebeu aí o sinal do batismo com o Espírito Santo, que receba. Você tem o Espírito, mas eu gostaria de ter essa ferramenta de falar línguas, aprender esses segredos que os dons espirituais te dá. Então você é um momento esse ano de se encher, que o Espírito vai derramar dons espirituais, muitos dons, de línguas, de visões, de profecia. Deus vai levantar um povo cheio da unção, dos dons espirituais, para anunciar o Evangelho com autoridade também. Amém? Glória a Deus. Então creia. Vamos para o versículo 19, do Atos 2:19. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres, e haverá sangue, e fogo, e nuvens de fumaça, e o sol ficará escuro, e a lua se tornará em sangue, antes que chegue o grande dia glorioso do Senhor. O poder de Deus trará sinais nos finais dos tempos. E ele diz que são coisas que virão operando maravilhas, milagres, maravilhas, e trarão sinais do poder de Deus sobre os astros, sobre toda a terra. O Espírito há de se mover sobre nós de uma forma poderosa. Ele diz: o Espírito que ressuscitou Cristo é o mesmo que irá operar em nosso favor. O Espírito Santo diz: Ele manifestará em nosso meio poderosamente. Através de nós, Ele trará um mover sobrenatural. Versículo 21, ele diz, Atos 2:21: então todos que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Isso é, todos que pedirem ajuda, todos que creem sem duvidar, todos que buscarem a presença do Espírito, encontrarão respostas de Deus, porque o poder da unção do Espírito virá operar milagres, maravilhas e coisas extraordinárias. E você é a ferramenta de Deus, é o canal de Deus que Ele precisa encontrar nos lugares que Ele quer encontrar, e na hora que Ele quer encontrar. Ele espera te encontrar para operar, para ser um canal da unção, para ser derramada naquele trabalho, naquela família, na vida daquela pessoa, no ponto de ônibus, seja onde for, no hospital. Deus quer te usar, e Ele quer operar maravilhas. Ele diz: aquele que clamar sem duvidar encontrarão ajuda, encontrarão salvação, no versículos 21. Agora, essa salvação é a soço, que significa soço, a salvação completa. É o livramento que cura, que restaura, que redime. É o livramento que dá vida à pessoa, que vai além só de ir para o céu, mas trazer restauração, trazer redenção, remissão, trazer a ela a cura que ela precisa, as maravilhas que ela precisa viver, ver coisas sobrenaturais de Deus acontecendo. A salvação é plena na terra, começa na terra e não termina nunca mais, porque você vai para a eternidade. E ele diz: aqueles que clamarem serão salvos, aqueles que invocarem o Senhor serão salvos. Haverá restauração, haverá cura, libertação, haverá restituição.
tudo mudará. Restauração é mudar aquilo do primeiro estado que estava para melhor. E é o que Deus vai fazer para aqueles que clamarem por salvação e aqueles que derem crédito às palavras que saírem da sua boca quando você falar de Jesus para uma pessoa, quando você anunciar o poder de Deus para aquela pessoa, quando você orar por uma pessoa no hospital ou orar na rua por ela, por uma cura, por uma porta que se abra, o poder de Deus virá e a salvação chegará na vida dessa pessoa por intermédio de Jesus e da sua vida, que Ele vai usar a sua boca para profetizar. Então creia. Agora versículo capítulo 2, o 22. E aqui vem a grande promessa de Deus. E eu quero que vocês guardem bem esse versículo 22. Pedro continuou e dizendo: homens de Israel, escute o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio dele Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Repete comigo: Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio dele, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Esse é o poder. Derramarei o meu Espírito, encherei a vida daqueles que me buscarem neste ano 2026, encherei com a porção dobrada, darei dons espirituais a ele, serão cheios do poder, da autoridade, da ousadia para falar das mensagens de Cristo, e a unção dele transbordará sobre a sua casa. É promessa de Deus. E ele diz: e ele verá, assim como Cristo viu e operou, milagres, maravilhas e coisas extraordinárias. É você que Deus escolheu agora. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei sobre vós o meu Espírito. O Espírito veio para habitar em você e dar continuidade àquilo que Jesus fez, porque o mesmo Espírito que opera em Cristo, que ressuscitou Ele e que operou os milagres nele quando Ele estava em carne, é o mesmo Espírito que está em você, hoje habitando pela fé. E esse Espírito é poderoso, e Ele garante para você que se você crer e começar a orar pelas pessoas, e começar a orar pela sua vida de uma forma firme, cheia de fé, Ele diz: eu estarei operando de uma forma maravilhosa, estarei operando milagres, coisas maravilhosas, maravilhas e coisas extraordinárias. Assim como o Espírito operou em Jesus, o Senhor disse, nos deu a promessa que esse ano Ele vai operar em nós milagres, maravilhas e coisas extraordinárias. Mas só se enche. Você é um vaso que tem que estar cheio do Espírito, para que a unção que sai do Espírito transborde este vaso, esse cálice. Ele possa sair, possa inalar de você a presença de Deus. E Ele diz: no ambiente que você estiver, haverão milagres, haverão maravilhas e haverão coisas extraordinárias acontecendo a favor da sua vida e a favor das pessoas que você anunciar o Evangelho, a começar da sua casa. E o que são os milagres? São eventos sobrenaturais, são coisas que acontecem de forma sobrenatural. Milagre é aquilo que a gente ora e quando não mesmo não tem forma, você ora e começa a ter forma. Um braço, por exemplo, que é pequeno, cresce. Uma coisa que a gente está precisando de uma cura, uma coisa impossível aos homens, a gente ora e Deus opera milagre, cura aquela doença, um milagre de Deus. Isso são coisas sobrenaturais que fogem ao natural. Mas Ele diz também de maravilhas, e maravilhas é uma coisa maravilhosa de ver acontecer, porque são coisas que acontecem impressionantes, que não dependeram de uma ação da fé, da visão da fé imediata para operar o milagre. Simplesmente a unção vai movendo,
Maravilhas é coisas que nos impactam, que vão acontecendo naturalmente. É como dizer, eu estava ali e de repente encontrei não sei quem, e não sei quem disse para mim, você está precisando de ajuda nisso, eu tenho isso para te dar. E você fala, mas como isso aconteceu? Como testemunharam outro dia aqui, estava precisando, me aproximei de uma pessoa, e aquela pessoa fez isso, e as coisas se movem. As maravilhas de Deus são acontecimentos que vêm, que nos surpreendem, que fogem ao nosso controle, mas Deus vai movendo devagarzinho, até que aquilo se materialize ao seu favor. Porque o milagre depende da fé e uma ação provocada para acontecer, de dizer, de ordenar a palavra. Mas as maravilhas, ela acontece naturalmente, porque a presença de Deus em você, Ele vai movendo para trazer aquilo que você precisa viver, ou que aquela pessoa que você está orando, ou aquela causa que você está orando, uma vida financeira que seja que você está buscando, uma restauração, uma libertação, um abrir de portas, vai acontecendo naturalmente. Você não precisa liberar a palavra profética, ordenar, ficar envolvido em propósitos. Às vezes, a situação que o Espírito diz, se mova dessa forma, porque eu quero operar milagres. Então você precisa ter a visão de fé, e a visão de fé tem que estar viva ali naquele momento presente. Você tem que se mover, você tem que se encher da palavra, e tudo que Ele pedir, seja fazer um bolo, seja derramar de um óleo, seja o que for, Ele vai operar o milagre. Mas as maravilhas acontecem por um mover natural do Espírito, que você simplesmente ora e Ele vai traçando os caminhos para que aquilo aconteça de forma surpreendente. Então as coisas que acontecem de forma surpreendente, que vão se movendo e acontecem dentro daquilo que você um dia pediu ou estava esperando em Deus, e que você necessitava, às vezes nem pediu, mas necessitava, e você chegou a pensar naquilo e Deus traz até você. Isso são maravilhas, né? Que a gente diz que maravilhoso, né? Eu estava com calor e alguém me trouxe um sorvete. Que maravilhoso! Alguém fala assim, que maravilha! Eu estava sem dinheiro e alguém veio e me trouxe o dinheiro que eu precisava. Que maravilha! Isso é uma maravilha. Que você não sabia como provocar aquilo. Com um milagre, às vezes você sabe o que provocar. Eu vou orar por essa doença, eu vou orar por esse emprego, eu vou ordenar dessa ali, você provoca o milagre. Mas as maravilhas é um mover sobrenatural também, mas é do Espírito, que vai movendo no invisível e trazendo à existência as coisas que te surpreendem, mas por causa da presença do Espírito em você. Não acontece, porque Deus quer, se Ele não quiser, não vai acontecer. Não se trata disso. Se trata de estar cheio do Espírito, na presença de Deus, e o Espírito movendo aquilo que o seu coração, aquilo que você necessita, e te surpreendendo de uma forma natural, de uma forma bem tranquila, trazendo à existência aquilo que você necessita. Mas esteja na presença de Deus. Não é o acaso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é o mover do Espírito, trazendo maravilhas, coisas surpreendentes ao seu favor. É isso que Deus falou que vai acontecer no nosso meio. E por último ele disse que coisas extraordinárias aconteceriam. São eventos incomuns, coisas extraordinárias, são sinais, são coisas que se manifestarão, que não depende daquilo que você espera, da forma que você espera. São coisas que acontecem de forma muito poderosa, coisas que vêm além daquilo que nós imaginávamos ou estávamos pedindo, além dos pensamentos, como diz Efésios 3:20, além do que estou pensando ou pedindo. Coisa extraordinária é aquilo que Deus materializa, que é poderoso demais, como tirar alguém de uma miséria, levantar ele, trazer algo que você necessita de uma forma inacreditável. Como isso aconteceu? Coisas que surpreendem, coisas que impactam você, e Deus dá esses sinais. Ele opera coisas maravilhosas, milagres, e traz coisas extraordinárias, coisa que não está
no conhecimento do coração do homem, ou que talvez você tenha até mesmo pensado, e Deus faz acontecer no seu favor, para ver a sua família salva, para ver você prosperando nesta terra, comendo o melhor daquilo que Deus preparou para você, mas principalmente a vida eterna, é o que Ele mais espera de você. Então repita comigo: milagres, maravilhas e coisas extraordinárias eu vou viver. Glória a Deus. Porque o que operou em Cristo Jesus operou milagres, maravilhas e coisas extraordinárias. Está lá em Atos 2:22. Operou coisas maravilhosas. Mas a palavra diz também, a palavra de Deus, que Jesus disse em João 14:12, Ele diz: digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e fará ainda maiores do que essa, porque eu vou para a presença do meu Pai. João 14:12. Então você vai exercer pelo Espírito Santo essa autoridade. Você vai ver milagres acontecer se você estiver se enchendo do Espírito. Você vai ver maravilhas, coisas acontecendo naturalmente e te abençoando e abençoando na tua casa, as pessoas que você está orando de uma forma maravilhosa. E você vai ver coisas extraordinárias que vai acontecer de repente, se você nem imaginar como aquilo ia ter solução. E Deus vai trazer solução para as coisas inimagináveis. Talvez você nem esperava por aquilo, Deus vai trazer como sinal do poder dele no seu favor. E você vai viver isso, porque Jesus disse que você fará coisas maiores. Ele disse: vocês vão ser usados pelo Espírito para operar milagres, maravilhas e coisas extraordinárias, porque eu vou para o Pai, mas deixarei com vocês o meu Espírito. Amém? Glória a Deus. Então é isso que eu tenho para falar. Fique de pé, vamos declarar a palavra. Feche seus olhos e diga assim: Senhor, eu creio no teu poder e no teu Espírito que opera em minha vida. Senhor, eu te peço, remove do meu coração todo espírito de incredulidade, e que eu possa, Senhor, neste ano, ser guiado pelo teu Espírito para fazer a tua boa e agradável vontade. Que o Espírito Santo me encontre pronto para responder a Ele o que Ele precisa. Que o Espírito Santo me encontre no lugar onde Ele espera me encontrar. Que o Espírito Santo faça através da minha vida o que Ele quer fazer na minha vida, na minha casa e aonde eu estiver. Que Ele manifeste o governo dele, a vontade dele. Em nome de Jesus, eu declaro: o Espírito Santo vai mover através da minha vida, em oração. Ele vai manifestar o poder do milagre. Ele vai mover as maravilhas. E Ele vai trazer coisas extraordinárias sobre a minha vida e sobre a minha casa e sobre tudo o que tenho e sobre as pessoas que estarão em minha volta. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu creio no que diz a tua palavra em Atos 2:22, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no nosso meio. E eu creio, Senhor, que também posso fazer, porque o teu Espírito está em mim. Senhor, eu creio no que diz a tua palavra em João 14:12. Aquele que crer em mim fará coisas, farão as mesmas coisas que eu faço. Em nome de Jesus, vai realizar o que Cristo realizou, porque o poder que opera em mim é o mesmo poder
que opera em Cristo e operou nele quando estava na terra. Estou na terra, sou canal de Deus, fonte de Deus, para que possa ser manifesto o poder do Espírito Santo. Que o Senhor use as minhas palavras, as minhas atitudes, para trazer à existência os milagres, as maravilhas e as coisas extraordinárias que Ele quer realizar. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.